Como vencer no xadrez? Como jogar xadrez tomando o centro, mantendo a vida simples? Avance o peão, prepare-se para saltar com o cavalo, traga o bispo para o jogo. É hora de jogar o gambito dinamarquês, o gambito do rei? Decorar alguma teoria insana que você nunca vai lembrar porque tem cérebro de batata? Não. Salte com o cavalo para ameaçar. Ele defende. Desenvolvemos mais uma peça. Ambos cavalos e juicers estão em jogo. Podemos avançar com o cavalo e tentar o ataque fegatelo, já que você viu no TikTok que dá para ganhar em 6 lances. Eu digo que não. Avance o peão, desenvolva outra peça, coloque o cavalo ali, 3 peças já estão desenvolvidas e só faltará o bispo. Se você tiver a chance, pode colocar o bispo ali e cravar. Se não tiver a chance, pode colocar o bispo aqui. Então, esses são os casas para os cavalos e para o bispo. Ele tenta jogar com o peão, talvez tenha um problema com ele. Tudo bem, agora todos têm um problema. Agora cravamos, e para explorar, saltamos o cavalo aqui. Se ele faz um lance bobo como mover o peão tentando desenvolver, está em apuros. Ele saltou para nos desafiar. A gente não liga, faz aquilo que chamamos de PP no PP. Colocar pressão na peça cravada. Se ele saltar, a fada morre. Se ele capturar aqui, vamos tomar com a rainha, não com o peão, criando um ataque triplo. Para defender, é preciso recuar, mas quando o bispo recua, posso capturar. Você pode dizer, espera, espera. Quando o cavalinho pulou aqui, você não poderia ter capturado o peão? Poderíamos, mas ficamos um pouco focados demais na ação do P. Não importa, Pade está fora, ataque triplo. Se ele trouxer de volta o bispo, não vai capturar aqui, porque o que vamos fazer é capturar o bispo. Assim, depois que a rainha capturar, o pin vai continuar cravando. Não ganhamos material, mas esse pin é irritante e difícil de lidar. Se eu capturar, a rainha ficará feliz em recapturar. Toda essa troca não nos traz vantagem, por isso queremos fazer o roque. Podemos fazer o roque curto e seguir o dia, ou optar pelo roque longo para avançar os peões. Se você fizer o roque curto e forem te atacar, é uma boa ideia fazer o roque em lados opostos para facilitar suas chances de ataque. Provoca o bispo, ele pode ir ali, mas vamos só voltar e observar o frango de longe. A cravada pressiona, então ele não pode pular aqui e fazer loucura. Ele pode pedir para sairmos dali, ele avançou para impedir que fôssemos a qualquer lugar. Essa peça está preso atrás do outro, então é só um peão grande. Quando o rei está preso no centro, você gostaria de quebrar o centro e simplesmente dizer, atacar é o caminho. Colocar o peão aqui, capturar, posicionar a torre e dobrar as torres faz muito sentido. Mas precisamos ter cuidado, sabe? Após capturar, se ele avançar o peão aqui e atacar a torre para prender, nada dessa tristeza ameaça a peça forte. Se eu voltar, fico um pouco preocupado que ele possa avançar e expulsar, mas o problema continua o mesmo. Se ele capturar o cavalo, ele fica feliz em recapturar. Eu tomo, ele toma. E não conseguimos nada de bom com isso, só danificamos a estrutura e não é o caminho. Então vamos apenas manter as cravadas. Se avançar esses peões, não poderá fazer o roque curto, pois nunca deve movê-los à frente do rei. E como você avançou o peão no lado da rainha, não pode fazer o roque longo, não pode fazer o roque curto, não pode fazer roque em lugar nenhum e você fica só triste. Agora há um ataque duplo simples no peão após a captura, mas ele não faz isso. Se tivesse capturado, poderíamos recuperar ou avançar o peão. Com a ideia de expulsar o cavalinho de qualquer jeito, ele defendeu. Se eu capturo, ele também captura e fica satisfeito. O ataque é simples e insuficiente para vencer. Seria bom colocar uma rainha para ataque duplo, mas não é possível. Eu capturo, ele devolve e para ele está tudo certo. Com o peão avançado, o bispo quer cutucar o rei e ganhar material. Então vou avançar esse peão para dizer, não. Você não pode só olhar para o seu plano, tem que ficar de olho no que o garotinho está fazendo, sabe? Ao avançar esse peão, o bispo fica ativa. Agora de novo, você vai capturar? Não, porque o bispo vai lá, cutuca a gente e causa problemas. Apenas deslize a rainha para o lado, captura, recapturamos e seguimos o dia. Quer capturar? Então captura e coloca o rei aqui, buscando um duplo ataque. Poderíamos ter voltado, mas ensinam a nunca voltar, então captura tranquilo e o bispo tenta cutucar. É possível defender, mas a real preocupação dele não é perder material agora. Ele teme que nosso rei esteja seguro, enquanto o dele está sem saída. Se ele for para lá, é questionável. Ele capturou, não dá para capturar com a torre nem com o rei. Opa, a gente gosta de usar o rei. Teremos um ataque triplo nesse peão, e se ele capturar, colocamos a torre aqui para cravar o cavalo. Por isso, perder esse peão não preocupa. Vamos ser campeões do ataque triplo. Capturar com o cavalo não dá, pois perde uma torre, com a rainha perde um cavalo. Ou seja, é uma cravada.
Pronto, capturou o peão. Posso apenas recapturar. Queria capturar aqui, mas ele só salva a rainha. Assim não fazemos muito, só recapturamos. Evite que o garoto capture. Agora o peão cai. Se ele avançar, eu posso ignorar o peão. Ir ali para tentar ganhar com uma bela cravada. Foi o que ele disse. Algo mais suculento. Entra, captura o peão. Quando o bispo vai para algum lugar aqui para tentar manter a defesa, nós temos ideias. Ok, ele não fez isso. A rainha aqui era necessária para manter a proteção. Podemos capturar o cavalo e procurar o mate, mas está defendido, então não há mate. Estamos atentos à torre que precisa sair, queremos capturá-la, mas ela está defendida. Mas há problemas reais para o garotinho. Quero dizer, se ele for, olha só, podemos fazer o simples, lutar pela coluna aberta, colocar a torre e tentar entrar. O verdadeiro problema foi ele nunca ter feito o roque. Mover antes do lance 10 garante a segurança do rei, mas ele ignorou isso, só se importa com a base. Vamos pôr a torre lá e buscar a glória. Não tem como salvar, o rei não pode ir. Estamos encurralados. É hora de sacrificar a gordona, posso pegá-lo. Mas eles gostam de dizer para focar no pirulito, então o melhor jeito de conferir é pedir para ele ir lá e pegar o mate da escada. O foco deve ser no pirulito. Não vá no automático. Você vê o bispo e já quer pegar. Não seja afobado. Mantenha as mãos onde devem ficar, como a roxinha gosta. Diga, mantenha as mãos onde todos vejam. É o que dizem. Não consegue mastigar? Temos a defesa, o rei vai para lá, a gente traz a torre para cá para a escada. A única maneira é bloquear. Não só pegamos a gordona, como também pegamos o frango. Então 2 pelo preço de 0, isso é liquidação de verão, vamos pegar e sair. Você continua vencendo, tudo bem, mas o que você precisa fazer é continuar analisando. Com o recurso do chess.com, você descobre seus erros, os do adversário e aprende 3 vezes mais rápido, pois é assim que a matemática funciona. Avançamos, pulamos no cavalo e vemos o ângulo do P. Ele vem aqui e, como dissemos, poderia ter capturado o peão. Tivemos visão de túnel e poderíamos ter feito melhor subindo mais nos mestres. Aprendi que ele capturou por causa da pressão. Ele recua, a gente captura, faz uma pequena melhoria. Enrocamos, seguimos com o nosso dia, salvamos nosso bispo e depois vamos para o lance D4, tentando ativar a torre. Porque, olha só, um bispo está ativo, outro bispo está ativo. Mas essas torres não estão fazendo nada, são folgadas, então tente trazer a torre para o jogo. Achei meio suspeito, você podia ter capturado. Fiquei preocupado que ele capturasse, mas se ela quiser, capture aqui, não o grandão. Ele não pode capturar assim. Como o peão está caindo, ele teria que fazer uma jogada meio boba dando um cheque. Você se esconde e talvez faça o roque, e tecnicamente está com um peão a mais. Então havia uma maneira de fazer isso. Nós dissemos, vamos só manter o peão vivo. Deixa ele avançar porque esses avanços de peão meio que enfraquecem o rei dele. Poderíamos ter capturado o peão, já que ele não pode jogar o bispo porque o cavalo está caindo. Preferimos jogar seguro, escolhemos um lance difícil, mas é isso. Jogamos o bispo, ele captura, colocamos o grandão ameaçando, ele come o peão. Poderíamos capturar antes, mas simplificamos e agora pegamos o peão. O grandão foi lá defender, mas depois disso poderíamos ter dado o cheque e colocado o bispo. Tudo ganho, a posição está ótima. Mas nada disso aconteceu, o cavalinho morreu. E agora a gente não ficou dando cheques aleatórios sem propósito e sem pensar. O bispo dele em C5 parecia mate em 4, mas decidimos usar as torres, que são monstros por um motivo. Colocamos a torre e conquistamos a glória. E é assim que tivemos a chance de ganhar o grandão. Não entre no modo automático e só saia batendo. Às vezes você tem que passar pelo bem maior da sociedade, cara. E as peças pretas? Avançar só por ter o segundo lance não exige chorar ou repetir ações. Pule com o cavalinho e salve o peão. Você pode pular com o cavalinho se lembrar do jogo 1 ou trazer o bispo. Só copie o dever dele, ele avança o peão pensando em avançar mais. Você diz para avançar e fazer o que quiser, mas não vai conseguir. Pegue o D. Ficamos felizes em desenvolver, pois enquanto isso não vacilamos. Agora não dá para desenvolver porque o bispo está morrendo. Obviamente não siga nenhuma regra cegamente, você vai acabar ficando cego de qualquer jeito. A gente captura o peão, ele captura de volta, lança o ataque. Vou salvar o bispo com o cheque para seguirmos o dia. Avança o peão e tira essa peça. Se ele saltar, você pode pensar, prendo o cavalinho e perco o peão. Mas nunca aceite doce de estranho, simplesmente avance o peão. Pronto para fazer o roque? Pronto para trazer o bispo? Se não fizer o roque, estará encrencado. Você viu o que ocorreu na primeira partida. Agora todas as peças já saíram, a única peça que falta é esse bispo. Deixa eu ir lá, cravar ele. Se o rei capturar, ganhamos o peão.
Quando todas as peças estiverem desenvolvidas, aí sim podemos tentar pegar uns docinhos. Beleza. Ele tirou o produtor e quer que capturemos de volta com o peão, mantendo um centro bonito. Dizem que você é um menino mau, então só volta. Se quiser, pode empurrar, mas só voltamos. Agora temos um ataque duplo no peão e podemos capturá-lo, já que o cavalo não pode devido à cravada. Então, há um problema com o peão. Ele cutuca o bispo. Sim, posso voltar, pedir para ele empurrar e voltar. Mas como dissemos antes, esse peão está perdido, então podemos capturar o cavalinho e esse peão por esse ou outro caminho. Esta parece boa porque ganhamos o peão e incomodamos o cavalo, mas esta é melhor, pois além do peão, ainda ganhamos um lance grátis ao pressionar o rei. Se o bispo for para algum lugar aqui, eu pensava em ir ali. Ataque duplo, ele disse. Não, tudo bem, posso voltar com nosso cavalinho. Só fico preocupado que ele faça o que fiz, colocando o bispo ali. Por isso, um pouco de precaução. Jogar como um peão aqui para dizer que não prender não é ruim, sabe, ok? Então ele está avançando o peão com um plano claro de empurrar e nos prender. Nada legal. Podemos avançar uma casa e se ele avançar, a gente se esconde atrás disso. É uma vida simples, você tenta me prender, mas não consegue. Vamos lá. Deixe o bispo viver, pois está salvando o peão. Ele faz um trabalho importante, ele avança o peão. Ele troca se o outro pular. Você quer trocar? Sim, com vantagem de material, trocar peças facilita a vitória. O que você quer trocar? O rei, claro, mas infelizmente não é tão simples. Quer desenvolver a torre, mas o bispo não deixa? Então vamos pôr o rei aqui para cutucar o peão e centralizá-lo. E mais uma jogada de gênio para conectar as torres. Isso vai ser um pouco difícil de desmontar, mas eles devem estar conectados. Assim, sabe, um dia essas colunas se abrem. Se ele capturar, posso recapturar. Ele ameaça o peão que está defendido. Posso capturá-lo, mas parece arriscado. Me autocravando. Não acho que levaremos um golpe, pois não tem peão aqui. Tentando cravar e ganhar, mas ainda parece arriscado. Vou fazer o que disse. Quer colocar o grandão aqui, cutucar o bispo, ativar a rainha. Talvez a gente tente um ataque duplo em algum lugar, mesmo parecendo suspeito ou uma besteira. Tipo pegar o doce do estranho e correr mais rápido que ele para dar tudo certo. Mas a gente disse que o seguro é o caminho, então a gente cutuca no bispo. Ele pode jogar a torre aqui para salvar, pode jogar o bispo aqui para salvar, ou simplesmente pode mover a peça para salvar. Queremos trocar, certo? Então vou colocar o bispo aqui, oferecer uma ótima troca e você vai ficar tipo, espera, espera, porque gosta tanto de trocar, por que não pegou o doce? Porque a torre estava dando uma espiadinha, ela ia capturar de qualquer jeito. Ele colocou o bispo ali e esqueceu de proteger, então a gente pode usar o bispo e só sair correndo. Bate e corre, mano. Falando nisso, o rei pode ir para onde a gente quiser, mas vamos só voltar para casa. Sim, a gente perde o peão, mas pegou o bispo. Esse peão tá morrendo, vamos devorar ele. Onde é o lugar das torres? Na sétima fileira e na coluna aberta? Ele está na coluna aberta, então qual é o melhor lugar? Sétimo céu, não só isso, mas qual é o sétimo céu? A gente faz um duplo ataque nesse peãozinho e se ele tentar salvar, podemos triplicar o ataque. E essa torre deixou o gatinho todo sozinho em casa e agora a gente vai zoar ele. Beleza, ele tenta cutucar a gente, mas agora podemos pegar o peão e ele não pode. Temos a defesa e quando a torre sair, vai ter um ataque a descoberto para ganhar. O rei não consegue. Queremos dar mate no garoto. Basta trazer a rainha gordinha. Mate simples, está quase lá. Precisamos de uma torre aqui para salvar e trazer outra peça. Sally não serve, pois o bispo pode capturar, mas estamos preparando, supondo que ele pegue o peão. Rainha, esse é o lance maluco. Mate de qualquer jeito. A torre impede o mate. Podemos deslizar a torre, usar o peão para cutucar e dizer: deixa eu te cutucar, cara, depois da torre. Aqui dá para fazer aquela jogada boba, só um peão. Ele não fez. A gordinha entra e a gente derruba o pequeno. O que fazer depois da partida? Analise e aprenda com cada erro dos novatos da sua escola e melhore. Como você sabe, nunca chegamos a 100. Seguimos pelo desenvolvimento com o cavalo pulando e ele jogou o Jioco piano. Dizemos não, D não parece tão boa assim. Peixinho diria para capturar o peão, mas preferimos simplificar e fazemos o rock. Ele segue com o peão, a gente parte para o pin e a vida continua. Aqui ele errou, permitindo que capturássemos o cavalo. Peixinho diria que você teria feito isso também. Foi melhor, pois ele não pode capturar aqui porque essa peça está caindo. Um pouco de técnica, de qualquer forma. Pegamos o peão, ficamos felizes, seguimos o dia sem cair em armadilhas.
Ele avança, capturamos, trocamos e trazemos o grandão. Enquanto desenvolvemos as peças, estamos felizes. O grandão ataca e salva o bispo. Não pegamos o peão por causa do ataque a descoberto, então continuamos desenvolvendo. Aparentemente isso não é bom, o que é loucura. Isso é pesado demais. Ele pega o tormato, ganhamos a peça e o jogo. Vamos jogar mais uma de pretas. O garotinho joga esse chato de D4 e deixa eu te ensinar a configuração do Golden Blunder Panda. Isso levou ele de 500 para 2500, usando o que fazer contra D4. Sistema London, Gambito do Bispo, Indiana e todas essas maluquices tipo qualquer coisa com D. O que você faz? Pula com o cavalo, coloca o peão e o bispo, faz o roque. Esse é o posicionamento para os dois lados do tabuleiro. Você coloca o peão ali, o bispo ali, o cavalo ali, e a vida é simples. É como Londres, mas mais simples, então avança, coloca o bispo ali, pula e depois vê o que acontece. Se ele capturar, você vai precisar recapturar. Ele não fez isso, então ignore o que ele está fazendo, pois é assim que se movimenta. Todas as peças estão desenvolvidas, você está pronto para ver, mas o que faz? Avança o peão, ele errou e nós ficamos felizes. A gente nem fez nada. Decoramos uma configuração Golden Boba criada por esse cara chamado Panda do Erro. Jogamos isso e ficamos com um peão a mais. Ele está cutucando o bispo. Eu poderia simplesmente voltar, mas como o Panda do Erro me ensinou que devemos trocar peças, vamos capturar o cavalinho. Você pode dizer que o bispo é um pouco mais valioso. Eu digo que não, a gordinha pega. Deixa eu entrar com um tempinho grátis para cutucar a rainha. Quer comer uns peões? Quer avançar uns negócios na coluna C? Entrar e ser o homem das trocas. Deixa eu avançar. Ele captura, a gente recaptura. Ele captura de novo, podemos recapturar. Não quero capturar com o peão para abrir a diagonal para o bispo ser uma fera. Ele pode jogar algo como o suquinho aqui. Não é motivo para se orgulhar em ser o homem das trocas. Se ele capturar com o cavalo, podemos entrar ou colocar a torre aqui para pressionar o peão. Não acho que vamos ganhar esse peão, mas estamos tentando. Ele está tentando fazer uma contrapressão, mas não importa, eu só relaxo. Com as peças assim, poderíamos ter feito uma jogada boba como o peão, atacando 2 vezes e vencendo, sem perceber. Estamos muito focados nesse lance. Simples ataque duplo. Mano, não pode capturar. Temos a defesa e estamos meio que de boa. Se ele captura, fica feliz em recapturar. Se captura, ficamos felizes em ganhar a peça. Não tem nenhum lance intermediário maluco colocando o bispo ali e atacando, ou sabe, levando o cavalo pra cá dizendo que vai pular e incomodar todo mundo. Se você pular, o peão só morre. E essa configuração anti-D4 boba nos deu o peão, a peça, a glória, o tempo e o que mais você precisa, cara. Ele sacrifica. Recuperar um peão pela peça não compensa. Não capturamos aqui nem desperdiçamos o bispo. Sempre observe o pin. O ângulo de vitória é crucial. Ok, ele esqueceu. A rainha se move na diagonal. Isso é uma torre de graça e ficamos felizes. Não há muito o que analisar, mas vamos conferir. O que ele poderia ter feito? Então esse é o setup de ouro. Recapitular é o caminho. Pula o cavalinho, coloca o peão ali, bispo e roque. Foi exatamente isso que fizemos. E aí peão aqui, cavalinho aqui, bispo aqui, depois peão aqui, bispo aqui, cavalinho depois. Viu? Esse é o caminho. Foi isso que fizemos. Ele vacilou, comemos o peão e tentou nos expulsar. Podíamos voltar, mas preferimos trocar, ganhando tempo, cutucando o bispo e dominando o centro. Toma o peão, coloca a torre aqui. É um erro básico porque poderíamos só ter empurrado e capturado a peça. Vimos a jogada tarde, mas antes tarde do que nunca. A gente ganha a peça, ganha o jogo, e aí ele tentou ganhar um peão. Mas a gente sempre se protege e pega todas as peças. Vamos jogar mais uma com as peças brancas, porque estamos ganhando muito fácil. Sem fazer nada, sem ser super esperto nem genial, a gente não é um gênio. Beleza, então esse garotinho diz, pega o peão. Você vai pegar? Não, não aceite doce de estranho. Entre, salve seu peão e foque em evitar qualquer armadilha elaborada. Foque em desenvolver as peças e você vai chegar a 2000. Quando 3 peças estiverem desenvolvidas, não se esconda na cama. Avance esse peão para colocar o bispo, cravar e ganhar. Avance o peão para mostrar que não pode cravar, e não será. O bispo está pronto para cravar. Se ele avançar, você sabe explorar, ele não, ele apenas diz. Se você pular aqui, eu capturo, então não pode fazer esse lance. Agora pode rocar, mas vou te ensinar uma estratégia, que é colocar o bispo aqui, para que possamos fazer o roque longo. Facilite sua vida com o plano de avançar esses peões e lançar um ataque. Ele cutuca o cavalinho distraído. Você pensará, vou salvar, mas ficará feliz em avançar. Depois do lance dele, a coluna G se abre para o massacre.
Ele acha que está danificando a estrutura, o que ocorreria se tivesse feito o roque desse lado. Mas o franguinho fugiu, então você pode agir. Ele teve medo e não capturou. Faz sentido. Agora, tudo o que você quer fazer é avançar esses peões para o ataque. A vida é simples porque você só ataca, ataca, ataca e vence. É uma coisa boba, a gente não liga. Quero avançar, mas o peão cai. Então coloco a torre na coluna da borda, na coluna G, após o avanço. Ele ainda pode capturar, então precisamos de cautela, mas o ataque está visível. Ok, ele recua e oferece a troca. Podemos voltar, mas queremos avançar os peões. Se ele capturar com o bispo de novo, vamos derrubar a peça forte. Podemos jogar o cavalo para ganhar tempo. Alguma captura com o cavalo deve ser o caminho. Não foi dessa vez. Vou tentar o cavalo para ganhar tempo. Se ele for ali, não podemos capturar. Só ele consegue pelo ataque a descoberto, mas você precisa voltar e salvar. Só queremos avançar nossos peões. Um não basta para conquistar a glória, então precisamos de mais um para ajudar. Tinha uma ideia insana de pular com o cavalo quando ele voltasse. Se pulássemos, ele capturava, a gente devolvia, a torre de longe acertava e o bispo finalizava. Havia perigo. Ele avançou. Posso dar o cheque, mas é só uma troca. Então avançamos por aqui, pronto para abrir a coluna H e propor a troca para finalizar. Não se preocupe com a troca, porque esse cavalo não é o atacante. Nossos atacantes são essas torres e essas peças. Então, assim que ele capturar, continuamos avançando, prontos para capturar, prontos para abrir a coluna H, prontos para fazer o nosso jogo. Por algum motivo ele não captura. Estou preocupado com o gatinho. Gostaria de pular com ele se a casa não estivesse protegida, mas está. Se eu capturar aqui e se decidirmos capturar desse jeito, o bispo vai acabar pegando. Agora temos a chance de salvar o cavalo, mas podemos arriscar. Ao capturar aqui, se você recapturar, nós vamos para o ataque ou também podemos saltar com a peça. Após as capturas, o bispo captura e abre a coluna G, então vamos arriscar. Se você capturar o cavalo, poderei atacar. Ele capturou desse jeito. Eu quero saltar com o cavalo, deixar ele capturar, recapturar e quando ele capturar, trazer a rainha para um bom ataque. Então vou colocar uma torre na coluna G, que abrirá logo após ele capturar, e outra na coluna H. E a gente quer capturar o peão, mas ele está defendido não desse jeito porque está cravado, então vamos trazer nossa maior arma para o ataque. Dona Gorda ameaça mate em um lance. Se ele colocar o bispo para cobrir, podemos capturar o peão e o bispo não consegue impedir. Quer dizer, o peão não pode capturar porque está cravado, e a rainha pode capturar, mas aí a gente ganha a rainha e vence o jogo. Então, muito bom, vida boa para derrubar ele. Quero dizer, foi uma aula magistral de ataque, nem sei o que dizer. Fizemos o roque para o outro lado, avançamos peões, abrimos o lado do rei e atacamos forte. Meio louco. Então ele tem que capturar e a gente recaptura. E é um mate. Ele nunca pode capturar desse jeito. Essa é a cravada e GG pro panda. Fomos estilosos? Não, fomos simples. Provavelmente um cara básico que não faz nada além de desenvolver todas as peças antes de sair batendo forte. A única coisa estilosa que fizemos foi não rocar. Colocamos o bispo e dissemos, você foi para o lado curto, eu vou para o longo e avanço o peão. Se ele capturasse, abriria a coluna G. Ele sentiu medo, mesmo assim avançou. Colocamos a torre, capturamos a peça e seguimos avançando o peão 2 vezes. Não fizemos nada, só observamos o peão e seguimos após as capturas. Ele poderia ter capturado, mas Fish avisou. Se capturar essa peça e a torre vão entrar, vai ser um massacre. Ele só recapturou e colocamos o cavalo em jogo. Se o rei fosse para lá, a torre daria cheque-mate, então ele precisou capturar. A rainha captura e tenta trazer cavalaria para defender, mas não é suficiente. A rainha tenta, mas no final, a rainha chora. Vamos para mais uma partida. Avança o peão de E4 pronto para colocar o cavalo no jogo? Não, desta vez ele não pode avançar o cavalo, então joga uma abertura incomum. Precisamos capturar, pois senão ele capturaria. Muitos novatos entre 500 e 1500 tentam ataques precoces com o bispo quando ela sai cedo. Basta continuar cutucando a gorducha. Você avança com o cavalo, cutuca, ele volta para casa. A vida é boa. Vamos trazer o bispo, ocupar o centro e avançar com outro cavalo, prontos para trazer os 2 bispos. Falam que desenvolvimento é como ele está aprendendo. Eu poderia ter soltado o pin, mas estamos desenvolvendo, podia ter ido ali. Não importa. Deixa eu fazer o roque, quero dizer, o peão. Tecnicamente está sob ataque, mas a gente meio que não liga. A gente talvez esteja armando umas armadilhas bobas, tipo depois do roque. Se você pegar o doce, a gente teria preparado o ataque a descoberto, mas não será assim. Sobe no cavalinho, coloca o bispo e prende.
Como você explora esse pin pulando com o cavalo assim, mas agora tem um peão, então pode pular desse jeito? A maneira de ganhar é desculpa, a maneira de salvar é voltar, então esse é o único lance. Se ele comer, é uma peça rainha morta, e se eu pegar, onde ele vai se esconder? Então ele percebeu a jogada. Se eu capturar, ele fica feliz em trocar peças, e isso não nos dá nenhuma vantagem. Então, um pouco de tristeza. Vamos colocar a rainha ali para salvar isso. Se ele capturar, recapturamos e seguimos o dia. Quero trazer essa peça para o ataque. Sim, rocaremos para o mesmo lado, mas não dá para ter tudo sempre. Mano, ganha o peão, não vamos. Ganha o peão, se pegar o peão, não vamos tomar com o bispo porque não queremos trocar o bispo. Provavelmente vamos saltar com o cavalinho aqui tentando dar um duplo ataque no peãozinho, então deixa eu saltar. Simples, simples. O duplo ataque é o caminho, ele provavelmente vai avançar o peão e nos expulsar. Infelizmente não dá para ir ali por segurança, então voltamos para casa e deixamos o peão de boa. Nossas peças melhoraram porque esta está presa e aquela centralizada parecendo uma fera absoluta. A rainha vai ali tentando cutucar. O peão está defendido e agora a gente pode derrubar o cavalinho, o que parece uma ideia meio burra, porque há 5 segundos dissemos que esse bispo é um dragão, mas não apenas dobramos esses peões. Agora esse cavalinho pode ficar aqui, ser um verdadeiro problema cutucando esse peão. Vamos supor que ele coloque o bispo aqui. A gente salta, faz um duplo ataque e conquista a glória, e é um verdadeiro pesadelo. Mano, vira um polvo. Então ele caiu. A gente só salta, faz o duplo ataque e conquista a glória. Quero dizer, se você jogar xadrez simples, vai ser melhor do que 99% das crianças no site chess.com. Você não precisa dessas aberturas sofisticadas, tipo Fegatelo, Londres, essas coisas. De qualquer forma, vamos pegar a torre. Falando besteira com algum fã do Gotham, ele ia querer avançar o peão, capturar o nosso da 69ª dimensão e fritar a gente. Então gostaríamos de propor uma troca de damas, mesmo que essa troca seja bem burra, deixando a gente capturar e dobrar os peões, mas pelo preço de uma rainha vale a pena, sabe? Sim, você prejudica essa estrutura, mas a felicidade volta. Coloque o bispo ali para oferecer a troca. O mais importante é que o bispo cubra, assim nunca haverá temporada de mate aqui. Provavelmente a rainha foge dizendo, não permito trocas, se for para lá posso comer o peão ou salvá-la. A vida é simples, temos a qualidade. Temos que focar em trazer essas torres para o jogo e, se possível, trocar as damas. Obviamente, ele vai tentar evitar isso a todo custo, mas é o que é. Posso comer o peão? Melhor só salvá-lo e manter a vida simples. Ele pode avançar para alinhar a bateria e preparar o massacre. Temos a defesa, então temos que ficar de olho. Ele salvou. Vamos trazer a torre pronta para entrar, talvez trazer mais uma torre. Aplicar um pouco de ataque aqui, mas não é tão simples assim. Uma torre aqui, outra torre ali, essa torre. E o bispo pode começar a defender. Ele avança. Será que é mate mesmo? Não, podemos só colocar a torre aqui e cutucar a rainha. Agora, quando o bispo se mover, ganhamos o peão. Ele deveria ter feito isso antes, mas não deu tempo. Acho que o peão realmente morre e a rainha acaba chorando. Então, além de termos material extra, ainda teremos um peão a mais, e essa torre será uma grande ameaça pressionando esse peão. Agora podemos capturar. Se eu quiser, por exemplo, que o bispo vá para lá. Acho que é só capturar de volta. Quanto mais trocamos, mais felizes ficamos, então a felicidade aumenta. Vamos fazer isso disparar. Tem que ficar de olho na última fileira, digamos que a torre vai embora. Tem um cheque que vai ser mate, então esse é o problema que você precisa guardar na cabeça. Dama captura o peão, também é mate. Essas duas observações devem ser anotadas. Melhor evitar levar mate, vou capturar. A gordinha queria ir ali, mas não pode. A peça está bem protegido. Queria pôr o bispo ali e trocar, mas sei que ele não vai capturar. Se eu capturar o peão, acho que vou me complicar, porque a rainha vai ficar muito longe da rei e ele pode avançar. Rainha aqui, atacando talvez eu ainda consiga escapar, mas por que arriscar? Só levar o gordinha para casa. Segurança primeiro, talvez pôr o bispo. Tentando trocar, mas não vai rolar. Eu esqueci que o peão estava caindo, então foi um momento de apagão mental nosso. Eu estava muito focado na defesa. Esqueci que o peão estava caindo. Às vezes a gente vacila assim mesmo. Triste. Que loucura. Ataque duplo-triplo é o caminho. Preciso salvar a torre aqui, não dá para pegar esse. Temos a defesa, mas perdemos outro peão. Cara, como dissemos, as rainhas são muito irritantes, mesmo com a qualidade a mais, ainda é difícil garantir a vitória. Por isso que a gente estava tentando tanto trocar o bispo. Bom trabalho do Sr. Willing, do Sr. Villain, por não trocar mesmo assim.
Vou avançar esse peão com um plano claro, já que o torre está livre para agir. Esse cheque não será mate porque podemos escapar. Mas essa peça parada bem no centro é um verdadeiro problema. Temos um cheque aqui. Como ele avançou esse peão, não há mais mate na última fileira e está pressionando o peão. Temos defesa. A vida não está ruim. Eu gostaria de ir lá, simplesmente cutucar o peão e dizer: deixa eu pegar esse peão. Sim, você pode. Como se salva o peão? Ah, você não pode. Você pode jogar o bispo para salvar o peão, mas acho que não vai querer. Avançamos o peão para proteger o rei e agora podemos capturar e contra-atacar com a torre. Eu diria que foi uma conversão nada limpa da nossa parte depois que conseguimos a troca. Mas é por isso que o grande mestre diz: uma partida nunca termina, ou que o jogo mais difícil de vencer é aquele que você já ganhou? Algo como: não desligue o cérebro, apenas deixe o cérebro funcionando o tempo todo mesmo assim. Cutucamos o peão, bispo aqui é o modo de dizer proibida a entrada, mas ele já não está tão ativo quanto gostaria. Nossa rainha está presa defendendo esse peão, que é um ursinho de pelúcia atrás do qual nos escondemos. Não é a rainha mais elegante da cidade, mas algumas damas saem para festejar como essa aqui, outras damas ficam em casa fazendo tarefas domésticas. Infelizmente o pró avança o peão, a gente captura o peão, tem um cheque, a gente desliza. Agora, estou avançando esse peão. A torre não está atacando isso, mas está atacando aquilo. E isso é um mate em um lance. Muito arriscado, cara, muito arriscado. A rainha aqui é uma forma de evitar o mate, mas se eu conseguir trocar a grandona, a vida fica ótima. Podemos começar a avançar alguns peões e começar a pegar algumas damas, então nos dê todas as damas, nos dê todas as damas. Posso avançar aqui para evitar o mate, mas aí podemos simplesmente capturar. A rainha entra, também depois do avanço, vai ter um mate de escada porque a torre cobre a sétima fileira, então essa é a única maneira de não levar mate. Vou capturar a gordona, mesmo que não seja recomendado, porque assim posso jogar que nem uma criança boba e ganhar a partida. Então tchau para a gordona do bispo. Quero avançar o peão, não posso, então vamos colocar a torre ali. Assim posso começar a empurrar esse peão lentamente até o fim do mundo. E quando esse peão magicamente se transformar na rainha gordona, estaremos de volta ao caminho da vitória. Não, estamos sempre ganhando, só ganhamos uma vez. Quero dizer, podemos preparar alguns mates. Então empurre o peão. Não estamos interessados em ir lá, pegar esse peão, ativar o rei, pegar mais peões, porque tudo o que precisamos é de um peão passado para empurrar, empurrar e empurrar até conseguir o bispo. Então vamos empurrar e talvez colocar a torre ali. O bispo está preso não junto, não da forma que eu pensei que estaria, mas está. Ele pode sacrificar o bispo pelo peão. Mas isso vai acontecer assim de vez em quando. Se ele for lá, a gente pega, se ele desistir, vamos deixar ele chorar, senão ele pega e empurra. Mas o sacrifício serve para atrasar o jogo. Acho que poderíamos ter capturado esse peão, mas este estava perdido. Se eu desse o cheque, ele voltaria. Acho que não há jeito rápido de ganhar isso. Vamos analisar nossa conversão, mesmo não tão limpa, para melhorar ainda mais. Não faz sentido, mas vamos lá. Ele joga a abertura da malandragem e colocamos o cavalo para fora. Muitos novatos no elo baixo colocam a gordona tentando dar cheque. O importante é bloquear com o bispo, não com a gordona. Com a ideia de saltar, trazer o peão D para fora, desenvolver rápido e punir ele, mas foi ele quem voltou para casa. Focamos no desenvolvimento, criando uma armadilha de bebê, onde se pega o doce antes da hora. Podemos pegar. Se a rainha pegar, temos um bispo. Ideias, dando cheque e ganhando a rainha. Então nós somos o campeão tático. Não, nós somos o campeão do desenvolvimento. A gente vai pelo ângulo de ganhar na cravada. Coloca a gordona ali. Aparentemente ele poderia ter tomado aqui, foi o que ele fez. Ele tomou por esse lado. Aparentemente. O melhor jeito era simplesmente capturar o peão. E a vida estava boa, ele trocou. A vida é simples. Avançamos o cavalo para transformá-lo em polvo. Ele percebeu e o jogo continuou. Não podemos capturar aqui, o cavalo morre. Ele usa o bispo para salvar o peão. Isso faz total sentido, lógico. E lá está Tomatino. Podemos saltar, ganhar a torre e conquistar a glória. E aqui tentamos trocar a gordinha, ele disse. Não, então trouxemos a torre, ganhamos o peão e a vida parecia bem simples. Fish, acho que você deveria avançar esses peões. Capturei o peão, o que não parece tão ruim. Aqui fiquei sem saber o que fazer. Fish, você deveria jogar B pensando em jogar C e avançar os peões. Faz sentido. Capturar o peão agora parece muito louco. Aparentemente não perdemos, mas o bispo incomoda bastante. Por sorte, temos o cheque para trazê-la de volta. Mas por que isso?
Fomos muito cautelosos, mas da próxima vez menos medo, segurança em primeiro lugar. Perdemos alguns peões. Felizmente, nossa posição está tão boa que podemos perder os peões e recuperá-los. Ao recuperar um peão, o cheque-mate estava próximo. Ele tentou nos dar um cheque e trocar as damas, mas agora o trabalho é bem simples. Criar um peão passado, continuar avançando o peão e vencer.